Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar o estudo da semana 5 do PET 2, a unidade temática, os processos de independência nas Américas e os objetos de conhecimento, independência dos Estados Unidos da América. Como ocorreu a organização da independência dos Estados Unidos? Os Estados Unidos era, até o século XVIII, denominado de 13 colônias, porque os territórios dessas colônias eles eram muito parecidos com estados, certo? A partir disso, nessas 13 colônias, havia uma população que já era produtora de diversos produtos agrícolas, já organizava-se de uma forma mais ou menos independente da Inglaterra. Porém, com a Guerra dos Sete Anos, que deu à Inglaterra os territórios do Canadá e da Flórida Espanhola, nós temos também os gastos que essa Guerra dos Sete Anos obteve para ser vencida pela Inglaterra. Essa Guerra dos Sete Anos, ela iniciou na Europa e aí a Inglaterra aliou-se à Prússia, certo? E esses dois países enfrentavam as forças francesas, austríacas, suecas e a Rússia. Essa disputa era pelas áreas coloniais da América e da Ásia. E aí, como eu disse anteriormente, a Inglaterra saiu vencedora desse conflito, abocanhando o território do Canadá e da Flórida espanhola. Porém, essa guerra gerou grandes gastos que deveriam ser reequilibrados de alguma forma. E aí uma das possibilidades que a Inglaterra viu foi onerar a sua colônia, da América do Norte, com altos impostos. A partir disso é que vem os impostos regidos por leis. A primeira lei que vinha com imposto era a Lei do Selo, que regulamentava no ano de 1764 que todo tipo de correspondência em jornal que viesse da Inglaterra deveria ter o selo inglês. Esses selos, eles eram comprados por aquele que expedia a correspondência. Então isso acabava se tornando um imposto. A Lei do Açúcar, instituída em 1765, ela proibia a importação de rum vindo de outros países e taxava os carregamentos de açúcar dos colonos. A partir disso, essa lei acabava com o comércio triangular, que era aquele comércio realizado entre a Europa, a África e a América do Sul, havendo a venda do rum, de escravos e de açúcar, certo? A Lei do Chá, ela foi criada em 1773 e ela permitia que apenas a Companhia das Índias Orientais poderia vender o chá para as 13 colônias. Essa Lei do Chá, ela foi uma lei que deixou muito insatisfeita a população das 13 colônias e principalmente da população de Boston. E por isso ela foi a causadora da organização de uma manifestação dos norte-americanos contra essa dominação inglesa e esse arroxo, vamos dizer assim, com os impostos sobre os norte-americanos. O que foi então a festa do chá em Boston? A festa do chá em Boston foi a movimentação de colonos ingleses nas 13 colônias que se organizaram e, vestidos de índios, invadiram um navio que estava carregado de caixas de chá e lançaram esse produto ao mar, dando muito prejuízo à Inglaterra. A partir disso, mostra-se então a insatisfação da população com relação aos impostos empreendidos pela Inglaterra. E esse fator, ele organiza também a regulamentação das chamadas leis intoleráveis. O que eram essas leis intoleráveis? Era o conjunto de leis que visava a punição dos envolvidos na festa do chá em Boston, certo? Então, a partir disso, os ânimos entre ingleses e habitantes das 13 colônias se
se acirram. A população das 13 colônias quer cada vez mais representatividade junto à Inglaterra e no governo inglês, o que não obtém. E a partir disso, os impostos que eram cobrados organizavam, uma melhoria, uma tentativa de melhoria econômica para a Inglaterra, porém um arroxo da população das 13 colônias. O primeiro congresso da Filadélfia foi então organizado no ano de 1774. E aí todas as colônias, exceto a Geórgia, mandaram representantes para esse congresso. Nesse momento, não havia ainda a possibilidade e a ideia de rompimento com a metrópole, mas foi criada a Associação Continental para boicote dos produtos ingleses e proibição de exportação dos produtos americanos para a Inglaterra. Além disso, enviaram um documento ao rei da Inglaterra pedindo a abolição das leis existentes, certo? A partir disso, não são atendidos na questão do pedido de fim dos impostos, E aí é organizado no ano de 1775 o segundo Congresso Continental. E nesse ocorreu a organização de ideia de revolta contra a metrópole, E o Congresso deliberou o enfrentamento militar aos ingleses caso fosse necessário. A partir disso, há os primeiros combates entre ingleses e colônios, e aí vem no ano de 1776 a organização da Declaração de Independência das 13 colônias. Esse, então, é um marco que faz o processo de independência se desenrolar. E em 1783, a Inglaterra reconhece oficialmente a independência das 13 colônias. Aí nós temos alguns fatores que favoreceram essa independência das 13 colônias. Se não favoreceram, adiantaram esse movimento, que é principalmente a organização da Revolução Industrial na Inglaterra, que impulsionou também uma revolução produtora nas 13 colônias, mas forçou as 13 colônias a seguir regras mais duras da Inglaterra, que buscava nesse momento de revolução industrial das 13 colônias um mercado consumidor e até produtor também de matérias-primas para o aumento dos lucros para o país, certo? E aí nós podemos pensar também em alguns pontos, Se nós pensarmos na formação das 13 colônias, qual foi o primeiro estado formado nas 13 colônias? Foi a Virgínia. Thomas Jefferson foi que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos e por isso seu nome é muito lembrado até hoje pelos norte-americanos, certo? E a abolição da escravidão norte-americana, ela ocorreu muito depois, sendo extinta apenas 70 anos depois da organização da Constituição norte-americana, que foi promulgada no ano de 1787. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa matéria. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas. Até mais!